Boa noite, amigos queridos. Que saudade, né? Quanto tempo a gente não se encontra. E graças a Deus, mais uma vez podemos estar juntos, nem que seja de maneira virtual. Vocês recebam aí minhas melhores vibrações, meus melhores desejos de que vocês estejam bem, cuidem-se bem, fiquem em casa, porque isso vai passar, né? A gente sabe, através da visão da nossa doutrina maravilhosa, que tudo tem uma causa. E hoje certamente colhemos os efeitos de como estávamos vivendo, né? Do que estávamos fazendo com o nosso planeta. Então, vamos ter paciência, porque isso também vai passar. Vamos fazer o bem sofrer, resignadamente, esperando que as coisas aconteçam, que isso passe logo e que a gente possa estar mais uma vez juntos. O tema do nosso encontro hoje, de tempo mais reduzido, mas não menos importante, seriam os vícios e as paixões, né? É um tema que Allan Kardec discorre muito bem no Livro dos Espíritos, vocês podem usar como referência para o estudo. Quando ele pergunta na questão 907, sendo então a paixão uma coisa natural, por que é que então, né, ela pode ser mal em si mesma? Ao que o Espírito da Verdade responde, não, a paixão ela está no excesso que é acrescentado à vontade. Ou seja, esse princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo até a grandes feitos. É no seu abuso que está o problema. Uma paixão, ou seja, uma vontade demasiada em relação a alguma coisa, a algum sentimento, a alguma pessoa, pode levar ao vício. E é isso que nós vamos estudar hoje, os vícios e as paixões. Então, gente, se a gente pensar bem, hoje em dia no popular, né, a gente escuta tanta gente falar, eu sou apaixonada por chocolate, né? Ou então, aquele rapaz é a paixão da minha vida. Até casar, né? Que aí as coisas podem se modificar. Eu vou continuar brincando como eu sempre brinquei com vocês nas minhas palestras. Eu sou apaixonada por aquele time de futebol. O meu time que é bom, o seu não. E a gente escuta isso. Então, a paixão, essa coisa da vontade muito sentida, popularmente foi utilizada para descrever esses termos, né? Eu estou apaixonada por esse sapato. Nossa, como eu sou apaixonada por aquela bolsa. Então, utilizamos a palavra sem muitas vezes refletir mesmo sobre o que ela significa. Sem contar que o termo paixão virou uma coisa muito relacionada ao sentimento afetivo também, de homem ou mulher. Ele era tão apaixonado por ela que não admitia que ela fosse de mais ninguém e a matou. Como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse sinônimo de sentimento bom. Então, gente, na verdade, para você vencer uma paixão que te leva para o mal, ou muitas vezes para o vício, como que a gente poderia definir o limite? O que é uma paixão? E o que pode se tornar um vício, né? É muito importante a gente lembrar daquele exemplo, lembra do cavalo e do cocheiro? O cavalo pode ser muito útil para a gente quando ele está sob nosso comando, quando nós temos as rédeas, mas pode nos levar a um precipício se a gente perde o comando sobre ele. É mais ou menos isso em relação às paixões.
Muitas vezes esse sentimento, que na verdade nada mais é do que uma vontade demasiada, uma vontade exagerada, pode acabar nos prejudicando, porque nos aproxima muito daquela questão material, nos afastando da verdadeira essência espiritual que devemos cultivar. Então, todas aquelas paixões que aproximam muito o homem da sua natureza muito humana, muito material, muito biológica, muito física, afasta o homem da sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Já todo sentimento que nos eleva acima da natureza primitiva revela sim a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima a nossa natureza da perfeição. Então, isso é uma coisa muito importante, gente, porque nada mais é do que fazer parte daquilo que a gente sempre ouve falar na casa espírita, né? Da reforma íntima, do processo evolutivo, da tentativa de melhorar sempre. E como isso é difícil, né? Será que a gente poderia então vencer as nossas más tendências simplesmente com o nosso esforço? Kardec pergunta isso na questão 909 ao Espírito da Verdade, ao que ele responde: sim, e algumas vezes um pouquinho de esforço já seria suficiente, mas a vontade é que te falta, a vontade é que nos falta, porque são muito poucos dentre nós que se esforçam de verdade. Gente, como a disciplina é dura, né? Quando você sabe que você tem que fazer um exercício físico, como eu sempre coloco nas nossas conversas, na resistência àquele pedacinho a mais do bolo, naquela resistência a não comer doce quando você sabe que não pode, naquela resistência de não comer a gordura que você sabe que depois vai te dar dor de estômago, você sabe que não faz bem. Mas como é difícil, porque a vontade da gente se sobrepõe, né? Mesmo sabendo que aquilo amanhã vai te trazer problema. Pode ser um diabetes, pode ser um problema de estômago, né? Pode ser qualquer doença que advenha das nossas pouca vontade em resistir, né? Aquilo que a gente acha que é gostoso. Aquilo que é gostoso satisfaz a matéria, mas e a parte espiritual? Ah, mas eu não estou falando de coisas grandes, estou falando só da questão da alimentação, mas o treino da gente começa nas coisas pequenas. Ninguém tropeça em montanha. Se a gente quiser modificar, se a gente quiser mudança na nossa vida, nós temos que colocar nas pequenininhas, nas coisas do dia a dia, nas coisas corriqueiras que vão transformando o nosso espírito, né? Então, o que a gente poderia fazer a respeito de modificar nossas paixões, não deixar que elas possam se transformar em vícios, né? O vício nada mais é do que uma paixão extremada por alguma coisa que você, mesmo sabendo que aquilo te faz mal, você insiste em fazer. Isso vale para tudo. Vale para droga, vale para cigarro, vale para álcool, vale para compra, vale para jogo, né? Os vícios nada mais são do que uma vontade superior à sua na execução daquilo que você, embora sabendo que não lhe seja bom, você vai e faz, porque a sua vontade então se sobrepõe ao entendimento espiritual de que aquilo não te serve. Tudo te é permitido, porém nem tudo te convém, né? E como é que a gente poderia, então, lutar para isso? Além do esforço pessoal, além da disciplina, além da vontade. A gente não pode esquecer que Kardec pergunta isso também ao Espírito da Verdade, na questão 910, quando ele diz: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Ao que o Espírito da Verdade responde: se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, os espíritos certamente virão em sua ajuda, porque essa é a missão deles. Né? Então, vocês veem que maravilha que a oração, como mais esse recurso pode trazer para a gente de bem-aventurança. Quando nas horas que você achar que vai sucumbir, que não consegue, que essa vontade está muito superior àquele aprendizado que você já tem no seu coração, recorre ao poder dos bons espíritos, do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual, ao Mestre Jesus, que com certeza ele virá ao seu encontro e vai te fortalecer no seu ânimo de resistir, de não sucumbir, né? Então, não existe nenhuma paixão que não possa ser eliminada da nossa atitude diária,
Não existe nenhum hábito que não possa ser modificado, desde que a nossa vontade seja firme. Principalmente quando a gente tome a decisão, né? Eu falo sempre isso para os meus pacientes fumantes, que sempre é possível parar. Sempre é possível você mudar aquilo que você, na verdade, não tinha, né? Esse hábito não existia, você adquiriu. Então, para vencer um hábito, é preciso de esforço, porque a maioria das vezes envolve uma questão de abrir mão de algumas coisas para as quais nossa vontade não quer ceder. Se a gente pensar então nas consequências espirituais das escolhas que fazemos diariamente, fica mais fácil entender o porquê dessa resistência. Talvez para alguns ligados apenas na questão da materialidade ou que não entendam ainda a importância da supremacia do espírito em nossa vida, não entenda o porquê nós falamos tanto, o porquê insistimos tanto nessa questão da disciplina, do foco e da fé. Porque essa mudança espiritual que acabamos fazendo não é só para agora, é para uma eternidade. É para que saiamos dessa encarnação com uma bagagem diferenciada, para que possamos voltar em outra encarnação com novas aquisições, com novas virtudes gravadazinhas no nosso chip do celular, que eu sempre brinco e mostro para vocês, não é verdade? Então, gente, nós temos já tantas virtudes que já não estamos mais na época das cavernas, né? Já evoluímos e a gente pode ter assim várias virtudes já que estão desabrochando, algumas já totalmente crescidas, algumas ainda bem sementes no nosso coração que precisam ser regadas diariamente, mas sempre a gente tem que lembrar que o arrastamento da matéria a todo instante vai nos chamar, vai querer nos puxar para o lado, né, da acomodação, da falta de persistência, da preguiça. Então temos que ter o sacrifício do nosso interesse pessoal, primeiramente por nós e principalmente pelos outros, para que a gente possa desenvolver a mais meritória de todas as virtudes, que é a mais desinteressada, a mais pura e que eleva o coração humano, que é a caridade. Quantas vezes, através do egoísmo, gente, nós negamos Jesus em nossas atitudes diárias? E isso é vício também, isso é hábito, né? Hábito de não se abrir para aquilo que a espiritualidade nos convoca, nos convida todos os dias, de olharmos para nossas atitudes e pensarmos na modificação que podemos fazer delas, de extirparmos nosso egoísmo e fazer com que a caridade e o amor brotem em nosso coração. Isso é treino, porque talvez uma das paixões que seja mais difícil da gente conseguir controlar e vencer é o egoísmo, sem dúvida nenhuma. Em nome do egoísmo, chamamos de paixão aquele ciúme doentio que é capaz de matar alguém porque é apaixonado por ela. Em nome, né, de egoísmo, a gente pode ser avarento, sendo que temos tanta coisa acumulada em casa que poderia ser útil para outras pessoas. Em nome do egoísmo, guardamos as melhores porções de alimento para nós e nossa família, ou agora na pandemia corremos para o supermercado e abastecemos com tudo até que a gente nem está precisando, comprando em excesso, não possibilitando que outras pessoas tenham acesso, mas porque a gente acha que a gente merece mais. Então, talvez a principal chaga mesmo do nosso coração seja ainda a não virtude do egoísmo. Uma vez extirpado o egoísmo, daremos solo fértil para uma série de outras virtudes que querem se desenvolver. Paixão não é bom, bom é amar. Paixão é boa quando ela é bem utilizada. Eu tô tão apaixonado por essa obra de caridade que eu vou segui-la. Eu tô tão apaixonada pelo grupo da Fraternidade Irmão Altino que eu não quero mais perder nenhuma aula. Eu tô tão apaixonada pelo bem que sinto quando faço algo de bom para o meu semelhante, que isso me eleva o coração. Essa sim é a boa paixão, né? É essa que nós temos que desenvolver, tirando o interesse, o egoísmo, o apego à materialidade, para que a gente possa realmente caminhar no sentido do nosso processo evolutivo. É difícil, gente, mas não é impossível. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para tentar, estamos aqui o tempo todo para treinar. Um hábito
pode ser modificado se você treiná-lo todo dia a fazer diferente. A gente, quando acorda, tem a possibilidade de mais um dia inteiro que a gente possa fazer bom uso, começando com uma prece, uma oração, pedindo um alto esforço de reconhecimento, de olhar para dentro e enxergar onde estão as dificuldades ainda que precisamos vencer, no que precisamos mudar, em como podemos melhorar. Vícios e paixões acabam nos arrastando, gente, sempre para mais grilhões, mais correntes que vão nos prendendo a esse planeta ainda que está em evolução, que também está se modificando. Então é hora de aproveitarmos as condições que a vida tem colocado de aprendizado, de dor, né? Que a gente sabe que está sendo dolorida essa época, de tudo que vem acontecendo em cada coisinha do dia a dia. A gente não pode imaginar que grandes fatos como que estão acontecendo agora nos forcem o aprendizado. Podemos aprender sim, com atitudes simples, de humildade, de reforma íntima, de auto-olhar, né? De procurar sempre entender que estamos aqui para uma obra grandiosa, que Deus nos convoca, que Jesus nos chama para velar com Ele, para simplesmente viver melhor quando toda a humanidade estiver junta e unida, em paz, em amor, em caridade. Tudo pode mudar. Basta a gente escolher o caminho. Vamos tentar, não é? Espero encontrar vocês em breve e foi muito bom, nem que seja só por esses 15 minutinhos estar com vocês de novo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.